Muito bem, então, pessoal, vamos à nossa indicação de leitura, tá? Hoje eu quero indicar o livro de Mortimer Adler, 10 Erros Filosóficos. Pessoal, Mortimer Adler dispensa comentários, mas tem muita gente que não conhece, né? Tem muita gente que me acompanha que não conhece. Então, tem um outro vídeo no canal que eu faço a indicação de outras duas obras desse mesmo autor, que são os livros Como Ler Livros e Como Pensar sobre as Grandes Ideias a partir dos grandes livros da civilização ocidental. Tá? Então são dois livros extraordinários. Mortimer Adler, um autor consagradíssimo, né, extremamente culto, né, com conhecimento extraordinário. E esse livro aqui, pessoal, ele vai tratar um pouco sobre o que ele identifica como os principais erros que os autores, a partir do século XVII, começaram a cometer quando eles mudaram a interpretação ou os conceitos acerca de algumas ideias que já estavam consagrados, que vieram então lá da antiguidade. E Mortimer Adler, então, ele faz, né, um contraponto, né, sobre o que mudou a partir de John Locke e René Descartes. Né? Então ele no século XVII, então o que eles introduziram na filosofia e como que ela mudou os conceitos e as ideias, tá? Que já estavam estabelecidas e muito bem delimitadas, delineadas, digamos assim, pelos filósofos mais antigos. Tá? Então ele vai trazer o que ele entende, tá, como sendo os mais importantes. Lembrando que não são os únicos, ele mesmo deixa bem claro, dizendo que não são os únicos. Tá? Então vamos lá. Do que o livro trata nos capítulos, né? Capítulo 1, então, ele vai falar sobre a consciência e seus objetos. Capítulo 2, o intelecto e os sentidos. Capítulo 2, as palavras e os significados. Capítulo 4, conhecimento e opinião. Capítulo 5, valores morais. Na parte 2, no capítulo 6, ele vai falar sobre felicidade e contentamento. Capítulo 7, liberdade de escolha. Capítulo 8, natureza humana. Capítulo 9, a sociedade humana. E o capítulo 10, a existência humana. Então ele vai tratar desses assuntos e ele vai fazer o contraponto, como eram vistos pelos grandes filósofos. Aí ele vai tratar muito de Aristóteles, né, Platão, e aí o que mudou a partir, né, dos filósofos modernos, né? Lembrando a partir então de John Locke e René Descartes. Tá? Então ele vai trazer exatamente o contraponto e a importância de a argumentação dele. Então é uma defesa sobre a necessidade de retornarmos, tá, a pensar essas ideias, esses conceitos com base naquilo que já foi definido pelos filósofos da antiguidade. Tá? Então a importância disso, tá, ele vai falar. Agora eu separei uma parte aqui, pessoal, do capítulo 4, conhecimento e opinião. Olha só o que ele diz, pessoal. Segundo Aristóteles, todo homem tem por natureza o desejo de conhecer. Pode não ser verdade que, nascidas com essa propensão inata, todas as pessoas de fato continuem a nutri-la. Mas certamente há poucos que não consideram o conhecimento como algo desejável, um bem a ser valorizado e um bem sem limites, que quanto mais se tem, melhor. Entende-se geralmente que aqueles que têm conhecimento de algo estão na posse da verdade sobre isso. As pessoas podem equivocar-se às vezes quanto à alegação de estarem na posse de conhecimento, mas se elas o estiverem, elas se apegam à verdade. A expressão conhecimento falso é uma contradição de termo, e conhecimento verdadeiro é manifestadamente redundante. Entendido isto, a linha divisória entre o conhecimento e a opinião também deveria estar clara. Não há nada autocontraditório na expressão opinião verdadeira ou redundante na expressão opinião falsa. Opiniões podem ser verdadeiras ou falsas, o conhecimento não o pode. Quando as pessoas alegam ter um conhecimento que se revela não ser conhecimento algum por ser falso, o que elas tomaram por conhecimento era apenas opinião. Interessante, pessoal, né? Lendo somente essa introdução para não ficar muito extensa, mas aqui ele deixa bem claro, né, essa ideia de que o conhecimento e a verdade são algo semelhantes e conhecimento verdadeiro é uma redundância.
E também ele fala que é impossível você ter um conhecimento falso, porque conhecimento por si só está intimamente entrelaçado à verdade. E quando alguém adquire conhecimento, ela conhece a verdade sobre determinado assunto ou conceito, sobre alguma coisa qualquer. Isso aqui é interessante, pessoal, quando a gente faz um contraponto, e tem um versículo muito interessante na Bíblia que fala: crescei na graça e no conhecimento. E tendo por pressuposto que o conhecimento é sinônimo de verdade, já fica muito claro que a intenção do autor bíblico é que as pessoas cresçam no conhecimento, e crescer no conhecimento é crescer na verdade. Não tem como você crescer no conhecimento falso. Quando você estuda teologia, por exemplo, e começa a adquirir, né, começa a assimilar erros teológicos, má interpretações, o que você está assimilando? Não é conhecimento errado, não é conhecimento equivocado, não é conhecimento falso, mas sim uma opinião errada sobre uma interpretação. A interpretação, melhor dizendo, é uma opinião errada sobre aquele assunto, e isso não é de fato conhecimento. É interessante, pessoal, porque também tem outra coisa. Buscar conhecimento demanda esforço. E para se ter uma opinião, não demanda tanto esforço assim. É por isso que nós vivemos aí um tempo em que as pessoas emitem opiniões, né, de forma apressada, de forma afoita, né, estão sempre emitindo opinião sobre todos os assuntos possíveis, mas elas não têm conhecimento sobre esses assuntos. Por quê? Porque elas não estão interessadas em se esforçar para encontrar o conhecimento e aí de fato ter uma ideia verdadeira sobre aquilo que elas estão falando. E opinião não, opinião você pode ter uma opinião errada, uma opinião equivocada, e é muito fácil ter opinião equivocada. Afinal de contas, quando você não estuda, quando você não se aprofunda, a tendência é exatamente essa, você ter uma opinião equivocada. Mas, tratando sobre o que Mortimer Adler fala, né, sobre esse capítulo de verdade e opinião, nós podemos concluir que o conhecimento é sinônimo de verdade e buscar o conhecimento é buscar a verdade. Adquirir conhecimento é adquirir verdade. Por isso, pessoal, que você não pode tratar isso de forma irresponsável, né? De forma desleixada, de forma preguiçosa, digamos assim. Não. Se você for buscar o conhecimento e esse for o seu interesse verdadeiro, faça isso com esforço, com dedicação. Afinal de contas, quanto mais conhecimento adquirir, mais verdade você vai ter dentro de você. Interessante, né, pessoal? Então essa fica a nossa indicação de leitura, 10 erros filosóficos de Mortimer Adler. Vale muito a pena, pessoal. Vale muito a pena mesmo, tá? Vale muito a pena mesmo.